Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Hoje preparei uma aula completa e resumida sobre a Lei de Drogas. Eu fiz um resumo dos pontos cruciais da Lei de Drogas, Lei número 11.343 de 2006. Antes de mais nada, mostre seu apoio ao produtor do conteúdo. Inscreva-se no canal. Ao final do vídeo, se ele for importante para você e quiser me pagar um cafezinho como uma cortesia por este material, faça isso se tornando membro do canal. Vai lá e confere. É o café mais barato que você vai encontrar por aí. Sempre lembro a você que não importa quantas aulas você assista sobre uma determinada matéria, sempre é importante que você faça a leitura integral do texto da lei. Aqui no canal você encontra o vídeo com a leitura da Lei de Drogas. A Lei 11.343 de 2006 representa a espinha dorsal da política criminal e de saúde pública sobre drogas no Brasil, estabelecendo um complexo sistema que vai desde a prevenção até a repressão penal. Seu propósito central foi instituir o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, que visa articular ações de prevenção, tratamento e repressão ao tráfico, além de definir os crimes relacionados ao tema e estabelecer as respectivas sanções. Uma de suas características mais marcantes é a sua natureza híbrida, abrangendo diferentes áreas do direito em um único diploma legal. Podemos dividi-la em três grandes eixos: a parte administrativa, a parte de direito penal material e a parte de direito processual penal. A parte administrativa refere-se às políticas públicas do SISNAD, como as ações de prevenção ao uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes. Já a parte de direito penal material é a parte que descreve os crimes, como tráfico e porte para consumo pessoal, e estabelece as penas para cada conduta. Por fim, a parte de direito processual penal define as regras especiais para a investigação policial e para o julgamento dos crimes previstos na lei, como prazos e a necessidade de laudos periciais. Vamos à figura do usuário de drogas, o artigo 28 da lei. O artigo 28 da lei define a figura do usuário, ou seja, aquele que porta drogas para consumo pessoal. As condutas criminalizadas são adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo. É fundamental compreender que a lei adotou a despenalização para essa conduta do usuário de drogas, a conduta de posse, de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo para consumo. Isso significa que o porte para consumo pessoal não é punido com pena de prisão. Lembrando, porte para consumo pessoal não é punido com pena de prisão. As penas aplicáveis estão previstas também no artigo 28. As sanções são de natureza educativa e restritiva de direitos, e não privativas de liberdade, como acabamos de ver. Então, são sanções previstas: a advertência sobre os efeitos das drogas. O juiz vai fazer um alerta à pessoa sobre os malefícios do uso de entorpecentes. Pode ser também a prestação de serviços à comunidade, onde o condenado realiza tarefas gratuitas em entidades públicas ou assistenciais. Por fim, também pode ocorrer sanção de medida educativa de comparecimento a programa ou curso, ou seja, a frequência obrigatória em cursos sobre a dependência química e suas consequências. A natureza jurídica do artigo 28 ela é objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial também. Existem duas correntes principais. A primeira, defende que a conduta ela deixou de ser crime, pois a lei de introdução ao Código Penal exige a cominação de pena de reclusão ou detenção para tal, o que não ocorre aqui na figura do usuário no artigo 28 da Lei de Drogas. Já a segunda corrente, que é adotada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, sustenta que a conduta permanece como crime, tratando-se de uma infração penal sui generis. Essa posição ela visa evitar um vácuo legal, garantindo que a conduta praticada por um adolescente continue a ser considerada um ato infracional, permitindo a aplicação de medidas socioeducativas. Um ponto importante, consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é que uma condenação anterior pelo artigo 28 da Lei de Drogas não configura reincidência para fins penais. Presta atenção! Uma condenação anterior
pelo artigo 28 da Lei de Drogas, posse para consumo próprio, não configura reincidência para fins penais, pois as penas são consideravelmente mais brandas que as de outros delitos e não incluem a prisão. A decisão do STF sobre a maconha. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, STF, tomou uma decisão de grande impacto sobre o porte de maconha para consumo pessoal. Os pontos-chave dessa decisão são a quantidade. Ele estabeleceu a presunção de que o porte de até 40 gramas de maconha ou o cultivo de até 6 plantas fêmeas se destina ao uso pessoal. A natureza da decisão. O STF, ao remover o caráter criminal da conduta de portar maconha para consumo, transformou suas consequências em uma sanção de natureza administrativa. Isso significa que a pessoa flagrada não terá um registro em sua ficha criminal por esse fato, embora a conduta continue sendo um ilícito. E a presunção relativa. Este critério de quantidade, ele não é absoluto. A presunção de uso pessoal pode ser afastada se houver outras provas que indiquem a prática de tráfico, como a apreensão de balanças de precisão, embalagens para venda ou anotações sobre o comércio de drogas. Eu trago então a ementa do tema 506 do STF, a tipicidade do porte de droga para consumo pessoal. É um pouquinho extensa a ementa, mas farei a leitura na íntegra, vale a pena, é um conteúdo importante, então vale a pena a leitura integral. Então, tema 506 STF, tese. Primeiro, não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela, artigo 28, inciso 1, e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, o artigo 28, inciso 3. Segundo, as sanções estabelecidas nos incisos 1 e 3 do artigo 28 da Lei 11.343 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta. Terceiro, em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do artigo 28 da Lei de Drogas será dos juizados especiais criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de qualquer efeitos penais para a sentença. Quarto, nos termos do parágrafo 2º do artigo 28 da Lei de Drogas, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito. Quinto, a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos, como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes. Sexto, nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários. Sétimo, na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio. Oitavo, a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. Então essa parte oitava aqui também é importante. Assim como menos de 40 gramas pode ser considerado traficante, mais de 40 gramas também poderá ser considerado usuário. Tudo vai depender do caso concreto.
Assim como existe o usuário, existe a figura do traficante. Vamos ver então o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33. O artigo 33 é o coração da repressão penal na lei de drogas. Ele define o tráfico como um crime de ação múltipla ou plurinuclear, o que significa que a prática de qualquer um dos seus 18 verbos, ou seja, os núcleos, já é suficiente para configurar o delito de tráfico. A pena para o tráfico é severa, é de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de multa. Vejamos então o caput do artigo 33 da Lei de Drogas. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A pena de reclusão de 5 a 15 anos e o pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Um conceito jurídico essencial para entender o tráfico é o de crime de perigo abstrato. Segundo o STJ, isso significa que, para sua configuração, não é preciso comprovar um dano real à saúde pública, pois o perigo é presumido pela lei. Contudo, a jurisprudência mais recente do STJ, vide o tema repetitivo 1262, firmou a tese de que a apreensão de quantidade ínfima de droga, independentemente de sua natureza, não justifica a majoração da pena base na primeira fase da dosimetria. Segundo o tribunal, a pequena quantidade não extrapola a gravidade inerente ao próprio tipo penal, que já é considerada pelo legislador ao fixar a pena mínima. Então, o que ele está dizendo aqui? Uma pequena quantidade de droga apreendida, no caso do tráfico, ela não é suficiente para aplicação da majoração da pena base, já ali na primeira fase da dosimetria. Porque o crime de tráfico já pressupõe que o traficante vai ter consigo uma pequena quantidade de droga para a traficância. Então, isso já estaria incluindo no tipo, certo? Então, a majoração da pena base demandaria uma apreensão de uma quantidade maior de droga. É isso que está sendo, então, dito aqui nessa parte, é isso que foi decidido no tema 1262 do STJ. Então, a diferença entre usuário e traficante. A distinção entre o usuário e o traficante é um dos pontos mais sensíveis da lei, pois as consequências penais elas são drasticamente diferentes. Enquanto o usuário não tem pena de prisão, o traficante tem de 5 a 15. Então essa análise ela não depende apenas da quantidade de droga encontrada, mas de um conjunto de fatores que o juiz deve avaliar. O parágrafo 2º do artigo 28, ele estabelece critérios que guiam o juiz nessa decisão. Quando o critério é a natureza e a quantidade, o juiz analisa o tipo da substância, o seu potencial lesivo e o volume total apreendido. Quantidades elevadas são um forte indício da destinação comercial. Já quando o critério legal é o local e as condições da ação, o juiz faz uma análise do local da abordagem, por exemplo, a proximidade de escolas, áreas conhecidas por tráfico, e também a forma de acondicionamento da droga. Por exemplo, fracionada em porções individuais, ou acompanhada de balança de precisão, ou anotações de vendas. Então, seguindo adiante, quando o critério for as circunstâncias sociais e pessoais, o juiz ele analisa a vida pregressa do agente, sua ocupação, se possui fonte de renda lícita, entre outros aspectos de sua vida pessoal. Por fim, quando o critério legal é a conduta e os antecedentes, o juiz faz a verificação da existência de registros criminais anteriores, em especial por tráfico, e também a conduta do agente no momento da abordagem. Como foi mencionado há pouco, a recente decisão do STF criou um critério objetivo para a maconha, para a cannabis sativa. Presume-se usuário que importa até 40 gramas da substância, uma presunção relativa. Porém, para outras drogas, a análise continua sendo feita com base nos critérios da tabela anterior, parágrafo 2º do artigo 28 da Lei de Drogas. Além das figuras básicas de usuário e traficante, a lei ela também prevê variações importantes que trazem alterações na pena.
Então, quais são essas formas especiais e que modificam a pena? A lei ela estabelece figuras que podem diminuir ou aumentar a pena do tráfico, a depender das circunstâncias do crime e do perfil do agente. O tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º. Popularmente conhecido como tráfico privilegiado, este não é um crime autônomo, tá? Não é um tipo penal independente, mas sim uma causa de diminuição de pena do crime de tráfico, que pode reduzir a sanção em 1/6 a 2/3. Para ter direito a esse benefício, o agente ele precisa preencher 4 requisitos de forma cumulativa, ou seja, todos os 4. Primeiro, o agente deve ser primário, não ser reincidente. Segundo, ter bons antecedentes. 3, não se dedicar a atividades criminosas. E o quarto, não integrar organização criminosa. A jurisprudência dos tribunais superiores trouxe entendimentos fundamentais sobre esse tema, tráfico privilegiado, que é uma causa de diminuição de pena, não é um crime autônomo. Então vamos lá. Tráfico privilegiado não é crime hediondo. O STF decidiu que o tráfico privilegiado, ao contrário do tráfico comum, o artigo 33 caput da Lei de Drogas, não é considerado crime equiparado a hediondo. Isso traz consequências práticas importantes, como prazos mais brandos para a progressão do regime. As mulas. Segundo o STJ, a condição de mula, ou seja, aquela pessoa que é usada para transportar a droga, por si só, não é suficiente para impedir a aplicação do privilégio, do tráfico privilegiado, pois não significa automaticamente que a pessoa integre uma organização criminosa de forma estável. E quanto aos processos em curso? De acordo com o entendimento consolidado, inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser utilizados para afastar o benefício, pois não configuram maus antecedentes nem reincidência. E quanto ao crime de associação para o tráfico, artigo 35 da Lei de Drogas, este sim é um crime autônomo, tem um tipo penal especial na lei, que é definido como a associação de 2 ou mais pessoas com o objetivo de praticar, de forma reiterada ou não, os crimes de tráfico, do artigo 33, ou de tráfico de maquinário, que é o do artigo 34, também um crime autônomo. O requisito mais importante para a sua configuração, segundo o STJ, é a demonstração de um vínculo de estabilidade e permanência entre os associados. Um encontro casual para vender drogas não configura associação na visão do STJ. Então é preciso haver um ânimo associativo duradouro. Assim como o tráfico privilegiado, o crime de associação para o tráfico não é considerado crime hediondo. E as causas de aumento de pena previstas lá no artigo 40 da lei? O artigo 40 ele prevê situações que, se presentes, aumentam a pena dos crimes de tráfico e associação para o tráfico em uma fração de 1/6 a 2/3. As mais comuns são o tráfico interestadual, o tráfico transnacional e o envolvimento de criança ou adolescente. O tráfico interestadual ocorre quando fica comprovado que a droga seria transportada entre diferentes estados da federação. O tráfico transnacional configura-se quando o crime ultrapassa as fronteiras nacionais, seja na importação ou na exportação de drogas. O envolvimento de crianças e adolescentes, a pena aumenta se o crime visa ou envolve menores de idade, independente de serem mulas ou ainda serem consumidores. Isso que eu falei agora em relação à lei, mas é importante saber que a jurisprudência, as súmulas 587 e 607 do STJ, dizem que, para caracterizar o tráfico interestadual e o transnacional, não é necessário que a droga efetivamente cruze a fronteira estadual ou nacional. Basta a comprovação inequívoca da intenção de fazê-lo. Então, aqui uma importante observação da jurisprudência aplicada em relação ao texto da lei. Então, para não incorrer em omissão, vamos ver o artigo 40, essas causas de aumento de pena, na íntegra. Artigo 40. As penas previstas nos artigos 33 a 37 desta lei são aumentadas de 1/6 a 2/3 se 1. A natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito.
2. O agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. 3. A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. 4. O crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. 5. Caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal. 6. Sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. 7. O agente financiar ou custear a prática do crime. Vamos falar agora dos aspectos processuais essenciais. Além de definir os crimes, a lei estabelece regras processuais cruciais para a validade da investigação e da condenação. A importância dos laudos periciais. A materialidade do delito de tráfico, a prova de que a substância apreendida é, de fato, uma droga ilícita, depende de perícia técnica. A lei e a jurisprudência do STJ exigem a elaboração de 2 laudos em momentos distintos. Primeiro, um laudo de constatação, ou seja, um laudo provisório. Com base no artigo 50, parágrafo 1º da Lei 11.343 de 2006, este é um exame preliminar realizado logo após a apreensão. Ele é suficiente para justificar a prisão em flagrante e para que o Ministério Público ofereça a denúncia, sendo considerado uma condição de procedibilidade da ação penal. Já o laudo tóxico definitivo trata-se do exame completo e detalhado da substância. Este laudo é imprescindível para a condenação, via de regra. A sua ausência no processo, como regra geral, leva à absolvição do réu por falta de prova da materialidade do crime. O STJ consolidou a tese de que, na ausência de apreensão da droga e, consequentemente, dos laudos, os laudos periciais, outros meios de prova, como interceptações telefônicas ou testemunhas, não são suficientes por si sós para comprovar a materialidade do tráfico e fundamentar uma condenação. Trago agora um julgado do STJ que trata da condenação por tráfico sem laudo definitivo. STJ, é possível condenação por tráfico mesmo sem laudo definitivo. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já decidiu que é possível condenação por tráfico mesmo sem o laudo definitivo, pois a juntada de laudo prévio de constatação da substância, identificando o material apreendido, tem o condão de firmar a materialidade do delito de tráfico de drogas. Essa decisão foi no agravo regimental no recurso especial 1.865.367 de 2020. Fica aqui a ementa para vocês. Relacionado à lei das drogas, importante também o conhecimento e estudo do tema repetitivo 1206, tema repetitivo 1206 do STJ, com trânsito em julgado. A questão submetida a julgamento foi definir se a assinatura do laudo toxicológico definitivo por perito criminal é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. A tese firmada foi: a simples falta de assinatura do perito encarregado pela lavratura do laudo toxicológico definitivo constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência da substância ilícita. E quanto à colaboração premiada prevista no artigo 41, a lei de drogas ela prevê o benefício da colaboração premiada, que permite uma redução de pena de 1 a 2/3 para o réu que colaborar voluntariamente com a investigação.
O texto do artigo 41 usa a conjunção "e" ao listar os requisitos, identificar os demais coautores e ajudar na recuperação total ou parcial do produto, do crime. Esse "e" dá uma ideia, então, de adição, o que, em uma interpretação literal, sugeriria a necessidade de cumprimento cumulativo de ambos os requisitos. Contudo, o STJ, por meio de uma interpretação teleológica que busca o objetivo, o fim, a finalidade da norma, pacificou o entendimento de que os requisitos são alternativos e não cumulativos. Isso significa que basta que o réu ajude, por exemplo, a encontrar o restante da droga escondida para ter direito ao benefício, mesmo que não delate seus comparsas, pois o intuito do legislador foi incentivar qualquer forma de colaboração efetiva. Trago novamente a ementa de um julgado do STJ habeas corpus tráfico de drogas, artigo 41 da Lei 11.343. Causa de diminuição de pena, colaboração premiada, identificação dos demais coautores e recuperação do produto do crime. Requisitos alternativos, não cumulativos. Interpretação histórica e sistemática. Entrega das drogas escondidas aos policiais. Aplicação do benefício, possibilidade, ordem concedida. Esse julgado, essa ementa é do habeas corpus 663.265 de São Paulo, julgado em 2023. Concluindo, então, tudo o que nós vimos até agora. Pontos-chave para memorizar para quem está começando a estudar a lei das drogas. É vital focar nos conceitos que estruturam todo o sistema. 3 ideias centrais se destacam e que estudamos neste vídeo. Primeiro, a diferença entre usuário e traficante. A principal diferença entre as duas figuras não está apenas na quantidade de droga, mas na finalidade da posse, se para consumo ou difusão ilícita. Essa finalidade é analisada pelo juiz com base em um conjunto de critérios objetivos e subjetivos, agora com um parâmetro quantitativo para a maconha definido pelo STF, as 40 gramas. O tráfico privilegiado. Este é o mais importante benefício de redução de pena da lei. Ele é destinado aos réus primários, com bons antecedentes e sem envolvimento profundo com atividades criminosas. Isso aqui se divide em duas partes, essa expressão, na verdade, né? É não praticar atividades criminosas e não estar envolvido com organização criminosa. São 4 os requisitos previstos na lei, o parágrafo 4º do artigo 33, para a caracterização do tráfico privilegiado, para então que se obtenha o benefício da redução de pena. Então, bons antecedentes, réu primário, não praticar atividades criminosas e não estar envolvido com organização criminosa. Lembrando, não é considerado um crime hediondo. Tráfico privilegiado não é considerado um crime hediondo. Por fim, a questão do laudo definitivo. A prova da existência do crime de tráfico, a materialidade do delito, depende, como regra, da apreensão da substância e da elaboração de um laudo pericial definitivo que comprove sua natureza ilícita. Sem isto, como dito em regra, a condenação se tornaria inviável. Porém, nós vimos um caso onde, mesmo com a ausência do laudo definitivo, foi feita a condenação no crime de tráfico de drogas, diante das circunstâncias do caso concreto, a existência de um laudo provisório e outras provas produzidas nos autos da ação penal. Bom, eu encerro neste momento este vídeo. Eu agradeço a presença, a audiência de você que ficou aqui até esse momento. Se você ainda é inscrito, não é inscrito aqui no canal, por favor, faça isso agora mesmo. Inscreva-se no canal, mostre seu apoio ao produtor do conteúdo. Se quiser me pagar um cafezinho, como uma cortesia por este material, faça isso se tornando membro do canal. Vá lá e confere. É o café mais barato que você vai encontrar por aí. Deixe aqui nos comentários as suas críticas, elogios e sugestões para os próximos vídeos do canal. Como sempre, eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.